Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano base 2023 e também quero falar sobre o pronunciamento do ministro da Economia, Fernando Haddad, quando ele trata do abono salarial. Vamos discutir isso a miúdo e eu quero que você fique comigo até o final do vídeo para que a gente possa aí estar entendendo tudo o que está acontecendo a respeito do abono salarial. Discutiremos outros assuntos paralelos aí que tem relação um com o outro, mas eu quero focar na questão do calendário de pagamento, beleza? Mas antes de iniciar a minha fala aqui, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Seu like é muito importante para o canal. Também deixe nos comentários ali tudo que você pensa a respeito. Você pode criticar o canal, você pode criticar o nosso trabalho, você pode sugerir, dar elogio, o que você quiser. Também deixe o seu like aí para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo o máximo que você puder, se você quiser ajudar ainda mais o canal. Beleza? Então, bora lá, vamos ao que interessa. Muito bem, de olho em tudo que está acontecendo agora no Brasil, na economia, no governo Lula, tudo que nós estamos vendo acontecer aí, posso dizer para vocês que as esperanças não são muito positivas. Por que eu digo isso a todos vocês, trabalhadores? Porque após o anúncio do pacotão aí de mudanças que vai haver aí na economia do Brasil, feita pelo Fernando Haddad, nosso ministro da Economia, nos últimos dias, gerou aí uma turbulência no mercado financeiro, onde impacta diretamente no bolso do trabalhador. Mas como assim? Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro na bolsa de valores? Claro que você tem a ver com isso. Por quê? Porque se aumenta o dólar, por exemplo, vai aumentar o custo dos produtos que você compra no supermercado. Porque tudo que se compra, tudo que se produz, tudo que se fabrica está atrelado ao dólar. E se o dólar sobe de valor, obviamente o custo do produto que você compra, mesmo que seja alimentos ou outros produtos, vai aumentar o custo porque o fabricante não tem como bancar com esse custo. Então ele repassa para o consumidor. Por que mas como assim? Como que o governo permite que isso aconteça? Não é nem o caso de uma permissão. Isso é praxe, isso é obrigatório que isso ocorra. Por quê? Porque se o consumidor, se o fabricante repassa ao consumidor esse custo que está atrelado ao produto será distribuído pelo número de consumidores. Se o produtor, se o dono da indústria não repassa para o consumidor, quem tem que arcar com esse custo sozinho é ele. Então, qual que é o melhor? Repassar para os consumidores ou ficar para ele arcar com o custo sozinho? É claro que vai ser repassar para o consumidor. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: não há nada, absolutamente nada que se mexa na economia que não venha influenciar aí no seu bolso. Porque tudo está relacionado uma coisa com outra. E, claro, quem paga a conta é o trabalhador, ok? Lá no governo, tudo o que eles fazem lá vai impactar no seu bolso. Seja criação de impostos, seja redução de impostos, seja geração de emprego, seja os gastos com os serviços públicos, tudo vai impactar no seu bolso. Aonde que você quer chegar com esse papo, Denis? Eu quero chegar no seguinte papo. Porque nesse mesmo pronunciamento, o ministro da Economia, Fernando Haddad, falou
que não será mexido no abono salarial dos trabalhadores. Mas é claro que não vai ser mexido. O abono salarial é um direito constitucional garantido a todos os trabalhadores. Porque o abono salarial é um direito constitucional garantido na Constituição Federal de 88, artigo 239, parágrafo 3º, onde diz que todos os trabalhadores vinculados, terão direito de receber o abono salarial de até um salário mínimo, no ano subsequente ao ano trabalhado, desde que esse trabalhador atenda a alguns requisitos. Quais são os requisitos básicos? São 3. Os básicos são 3. Estar registrado há mais de 5 anos, estar cadastrado no PIS e no PASEP há mais de 5 anos, ter recebido menos de 2 salários mínimos, em média, durante o ano, e também ter trabalhado pelo menos 30 dias. Esses são os 3 pré-requisitos básicos para garantir o seu direito ao abono salarial de até um salário mínimo. Mas como assim até um salário mínimo? Não é um salário mínimo? A Constituição Federal, quando criou, ela garantiu um salário mínimo para todos os trabalhadores que trabalhassem pelo menos 30 dias com a carteira assinada. Mas daí veio a mente iluminada da senhora Dilma Rousseff e em 2015, no seu governo do PT, inclusive, que fique bem claro isso, ela mudou, ela deu uma rasteira nos trabalhadores, ela passou a perna literalmente em todos os trabalhadores e o que ela fez? Alterou a lei, aonde dizia que o trabalhador que trabalhasse com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano anterior faria jus a um salário mínimo de abono salarial no ano seguinte. Ela foi e colocou isso proporcional. Mas o que é isso proporcional? Simples. Você pega um salário mínimo, divide por 12 meses, divide por 12, que são 12 meses no ano, e multiplica pelo número de trabalhadores. Só aí ela já economizou, tirou dos trabalhadores aí alguns bilhões de reais. Não vou precisar aqui, mas aí ultrapassa os 5 bilhões de reais que ela tirou dos trabalhadores. Não é só isso não, não é. Por quê? Porque nessa mesma lei diz o seguinte, que se o trabalhador tiver vínculo empregatício de mais de 5 anos, trabalhar por 30 dias, ele vai receber apenas o valor referente àqueles meses trabalhados. Mas e como é que faz o cálculo daí? Vai fazer sobre o que ele ganhou durante o período trabalhado e multiplicado ou será feito pelo ano inteiro? Não, será feito pelo que ele ganhou no ano todo. E aí é que vem o grande problema. Por quê? Se o trabalhador trabalhou 5 meses em uma empresa ganhando 3 salários mínimos e trabalhou mais 7 meses em outra empresa ganhando 3 salários mínimos, 2 salários mínimos que seja, ele não irá receber. Pois é. Por quê? Porque ele, naqueles meses que ele ganhou 3 salários mínimos, vai impactar no cálculo, fazendo com que ultrapasse de 2 salários mínimos a média. Então, o trabalhador ficará fora. Isso é muito grave, isso é muito uma situação que foi feita lá em 2015 e, graças a Deus, em 2016 a Dilma foi cassada, ela não pôde aprontar mais nenhuma conosco, com os trabalhadores. Mas vamos em frente. Eu quero agora falar para vocês aqui sobre o calendário de pagamento do abono salarial. O calendário de pagamento do abono salarial veja bem,
até 2020, era pago o abono salarial do ano anterior a partir do 6º mês do ano seguinte. E o que aconteceu quando foi interrompido o pagamento do abono salarial, foi prorrogado o abono salarial, foi feita uma outra regulamentação. Isso já foi lá em 2020, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, então, tinha o abono salarial de 2020, veja bem, tinha o abono salarial de 2020, que teria que ser pago em 2021, mas o presidente precisava utilizar aqueles recursos naquele momento para fazer o pagamento do auxílio emergencial, que era todo mês, e prorrogou o pagamento. Veja bem, ele prorrogou o pagamento do abono salarial de 2020, que seria pago em 2021, ele prorrogou para 2022. Vejam bem, preste atenção no que eu vou falar. Ele prorrogou de 2021 porque começava no mês 6, né? Começava no mês 7, digamos assim, no segundo semestre de 2021. Ele prorrogou do segundo semestre de 2021 até 2022. Quando chegou em 2022, no mês de janeiro de 2022, ele publicou um calendário dizendo que em fevereiro e março seria pago todo o abono salarial de 2020, que deveria ter sido pago no ano anterior. Vejam bem, em 2 meses, fevereiro e março de 2022, ele conseguiu pagar todo o abono salarial de 2020 que estava em atraso. Veio a mente iluminada desse governo do PT, esse que está aí, com críticas duras em cima do Bolsonaro ter feito isso, críticas duras, veio e fez o seguinte: não, nós não vamos pagar o de 2022 porque foi o Bolsonaro que atrasou. Nós vamos pagar o de 2022 em 6 parcelas, não mais em 2 parcelas. Poxa, mas se o Bolsonaro fez o de 2020 em 2022 em apenas 2 meses, por que é que agora tem que demorar 6 meses ou 7 meses, como aconteceu agora em 2024? Tudo isso está relacionado ao critério de pagamento. O governo alega que fica muito difícil fazer o pagamento do abono salarial já nos 3 primeiros meses até o final do 3º mês do ano seguinte, porque não se tem as informações completas ainda. E eu vou dizer para vocês que isso é uma grande mentira. Porque o abono salarial está sendo pago com 1 ano de atraso. Não vai ser usado o recurso de 2024 para pagar 2023, vai ser usado o recurso de 2023. Então não tem o menor cabimento essa explicação. O que acontece? O calendário de pagamento, que deveria ter sido pago o de 2023, agora em 2024, e não foi pago, ele deveria já sair nos 3 primeiros meses de 2025. Para que mais tarde, lá no segundo semestre, pudesse ser feito também o de 2024 e voltasse ao normal como era antes, que todo ano seguinte se pagava o ano anterior do abono salarial. Mas o governo não tem feito isso, ele tem estendido inclusive o prazo. Começou com 6 meses em 2023, neste ano de 2024 ele já usou 7 meses, e não duvide se em 2025 ele usar 8 meses, 9 meses, sei lá quantos meses. Aí é que mora. Então não adianta vir com conversa fiada, dizer que defende o trabalhador, que mantém o abono salarial. O abono salarial está mantido como se fosse uma propaganda. O abono salarial está vigente há mais de 50 anos, porque o abono salarial foi criado, instituído, o abono salarial não, o PIS/PASEP está vigente há mais de 50 anos. O abono salarial há mais de 30 anos que existe o abono salarial. Então,
Não é o governo, não é o Fernando Haddad que vai vir e dizer assim, não, nós vamos manter o abono salarial. Nós vamos manter. Isso não tem nada demais. Manter o abono salarial é obrigação do governo. Até porque os recursos são do trabalhador. Os recursos usados pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, é a arrecadação dos trabalhadores. Os trabalhadores vinculados às empresas é que permitem que essa arrecadação aconteça. O recurso utilizado no FAT não é imposto, não é dinheiro de imposto, é dinheiro de contribuição. Contribuição é diferente de imposto. Quando você vai na igreja que você segue aí, e faz uma doação para a igreja, você não está pagando um imposto para a igreja. Você está fazendo uma contribuição. Você está contribuindo para que aquela obra exista. No caso do abono salarial do PIS e do PASEP, é contribuição social, contribuição sobre PIS e COFINS. É daí que vem o recurso para o pagamento desse benefício. E não se trata de arrecadação de imposto. Vamos tirar daqui do imposto que o governo arrecadou para pagar o abono salarial. Não é feito assim. Então, só para vocês entenderem da onde que vem o recurso, por que essa briga tão grande nossa aqui para que o pagamento do abono salarial seja feito em dia, seja feito corretamente. É difícil a gente entender como é que tem gente lá no governo que pensa com tanta maldade dizer que muitos trabalhadores têm condições de sobreviver sem o abono salarial. É claro que se as pessoas estão vivas é porque elas têm condições de sobreviver. Porém, tem que ver a precariedade que essas pessoas estão vivendo. Sobreviver não é tudo, não é tudo. A pessoa tem que ter dignidade e vida com dignidade. É isso que norteia, que dá o norte à nossa Constituição. Então, o abono salarial, segundo o Fernando Haddad, está mantido pelo menos em 2025, está garantido, porém nós vamos receber só 2023. Como? Ainda não sabemos. O calendário deve sair esse mês. Deve sair agora no mês de dezembro. Por esses dias, eu acredito que lá pelo dia 12 deve ter reunião do CONDEFAT, do Conselho do FAT, e deverá estar sendo anunciado o calendário de pagamento para que as pessoas já fiquem um tanto quanto preparadas. Mas eu quero dizer para vocês, vamos ficar firme, vamos ficar unidos, porque se nós baixarmos a guarda, nós vamos sair perdendo. Quero dizer para vocês mais uma vez que eu estou trabalhando para que isso aconteça. Peço a Deus que ajude todo mundo, que guarde, abençoe, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!